Pessoal, nas outras aulas eu mostrei para vocês como que era a estrutura de uma pilha de Daniell e inclusive eu fiz experimento, né, para que vocês entendessem que realmente uma pilha daquela estrutura ela funciona. Por que a gente estuda a pilha de Daniell, né? A pilha de Daniell, gente, ela é um modelo geral, porque a partir dela, de hoje, podemos ter as pilhas que nós utilizamos no dia a dia. Quais são? Tem a pilha seca, né? É aquela pilha que não dura quase nada. E hoje nós utilizamos a pilha alcalina, né? Essa pilha alcalina, gente, ela tem uma duração bem maior, né? Inclusive, ela é bem mais cara. Então, entendendo o funcionamento da pilha de Daniell, a gente vai entender como funciona a pilha seca e como funciona a pilha alcalina. Hoje, eu vou explicar aqui para vocês como que funciona a pilha de Daniell. Nós vimos, pessoal, que na pilha nós vamos ter 2 cubetas. Dentro de cada cubeta, pessoal, foi colocada uma solução. Primeiro, desse lado aqui, nós vamos ter uma solução de sulfato de cobre. E dentro dessa solução vai ser colocada um metal, que nós chamamos de eletrodo. Esse metal é o cobre em si, é o cobre metálico. Por que, gente, que o cobre metálico ele tem essa cor mais avermelhada? E por que o cobre, em forma de sulfato, ele tem essa cor azul? Porque nessa forma aqui de sulfato, gente, o cobre, ele tá na sua forma iônica. Ele apresenta assim, ó, um íon. Um íon é um átomo que tem carga ou positiva ou negativa. No caso aqui do cobre, o seu íon é positivo. Então, o cobre, gente, na forma iônica, dissolvido em água, então imagina aqui que ele foi dissolvido em água, ele tem essa cor azulada. Agora, quando ele está na sua forma metálica, ele tem a cor avermelhada, por isso que essa diferença de cores. Do outro lado, gente, foi colocada uma solução de sulfato de zinco, né? No caso, essa solução aqui, ela já é incolor, né? Então, nós temos aqui o sulfato de zinco também. Isso aqui é um sal, tá, gente? Um sal, ele é um sal azulzinho que a gente dissolve em água. E o sulfato de zinco, ele também vai ser um sal, só que ele é um sal branquinho, ele parece o sal de cozinha. Aí a gente pega esse sal, gente, e dissolve em água. Aqui, ó, a gente dissolve aqui em água, aí ele forma a solução de sulfato de zinco. Dentro dessa solução, gente, nós temos o zinco iônico também, tá? Nossa forma de íon. Dentro dessa solução, pessoal, foi colocada uma barra de zinco. Essa barra de zinco, gente, nós temos zinco metálico. O zinco metálico, como eu já falei para vocês, ele apresenta essa bolinha aqui em cima, ó. Todo metal tem essa bolinha aqui em cima. Pronto, então aqui a gente já colocou uma parte da pilha, né? Agora, o que é que a gente vai colocar? A gente viu que para os elétrons saírem de uma barra para outra, é necessário ter um fio condutor. Então, eu vou colocar um fio aqui até lá do outro lado. Aqui eu posso colocar um voltímetro para medir a voltagem da pilha, ou eu posso simplesmente colocar uma lâmpada para identificar que a pilha está ocorrendo, que a reação está ocorrendo. Vocês percebem, gente, que aqui, ó, o circuito está aberto? Aqui, ó, vejam que está aberto ainda. A pilha só vai acender se eu fechar esse circuito. Ou seja, se eu colocar um fio daqui até aqui, a lâmpada acende. Só que na pilha de Daniell, pessoal, ele não colocou um outro fio. Ele vai colocar uma ponte salina, que é um tubinho feito de vidro, que ele é colocado assim, ó, de um lado e do outro. Por que que é chamado de ponte salina? Porque aqui dentro, pessoal, nós vamos ter um sal. Eles vão colocar uma solução salina dentro desse tubinho, e esse tubinho é colocado conectando as 2 cubetinhas, onde tem os eletrodos, certo? E aí, pessoal, quando a gente coloca essa ponte salina, a reação começa a acontecer. Então, os elétrons, eles vão sair do zinco e eles começam a atravessar o fio. Quando chega aqui, pessoal, a gente percebe que a lâmpada acende, tá? Claro que essa reação é bem rápida. Vocês viram no experimento que na hora que eu trisco os fios na LED,
Naquele momento, eu estou fechando o circuito e a gente vê que a lâmpadazinha acendeu automaticamente, né? Tá acontecendo essa transferência de elétrons, só que é muito rápido. Então, os elétrons continuam, né, na corrente e vão em direção à placa de cobre. Nesse momento aqui, pessoal, o que está acontecendo? Estão ocorrendo reações de oxirredução, ou seja, estão ocorrendo aqui oxidação e está ocorrendo aqui, ó, uma redução. Quem é que lembra, gente? A oxidação, ela é a reação onde ocorre a perda de elétron ou ganho de elétron? Esse dá aqui, ó, dá, quer dizer que está dando elétron. O melhor é perder, né? Só que para a gente lembrar, conseguir lembrar bem, é melhor a gente associar esse dá de dando elétrons. E na redução, esse ré nos traz a ideia de recebendo elétrons, tá bom? Então, a ideia é essa. Aqui nessa pilha, gente, está ocorrendo isso. Quem é que está dando elétrons, gente? De acordo com as setinhas. Então, vocês percebem que a setinha aqui, ó, ela está saindo do zinco em direção ao cobre. Sendo assim, a gente percebe que quem está dando elétron é o zinco. Então, o zinco está sofrendo oxidação. E quem é que está recebendo os elétrons, gente? Né? O cobre. Se ele está recebendo, logo ele está sofrendo redução. O polo que perde elétrons, a gente vai chamar de polo negativo. Então, o zinco, como ele está perdendo seus elétrons, lembrando que os elétrons têm carga negativa. Ó, ele tem carga negativa. Se o zinco está cedendo esses elétrons, é sinal que ele tem muitos elétrons para dar. Ou seja, ele tem muita carga negativa. Por isso, o zinco ele vai ser o polo negativo. O zinco sempre vai ser o polo negativo, pessoal? Não. Tem que ver quem é que está dando elétrons. Como o zinco aqui está dando elétrons, ele é o polo que oxida, logo ele vai ser o polo negativo. Pessoal, o polo negativo nós vamos chamar de ânodo. Lá do outro lado, o cobre, gente, como ele está reduzindo, a gente diz que ele recebe elétrons. Se aqui nós temos o polo negativo no zinco, logo o cobre vai ser polo positivo. Cobre, polo positivo. Pessoal, enquanto que o polo negativo recebe o nome de ânodo, o polo positivo recebe o nome de cátodo. Gente, aqui tem um macetezinho. Vejam bem aqui, ó. Se eu circular essas primeiras letras aqui, eu formo que palavra? Não. Então, fica fácil da gente lembrar, né? Se eu descobrir quem é que oxida, o O já está aqui. Então, eu já sei que o polo que oxida é o polo negativo e o polo negativo é o ânodo, tá certo? Agora, gente, nós iremos ver quais são as reações de oxirredução que está ocorrendo aqui. Então, eu coloquei outra pilha aqui para a gente fazer a mesma coisa, tá? É a mesma pilha de Daniel, temos zinco e cobre. Analisem aqui, ó, o eletrodo de zinco agora está desse lado aqui, ó. E o de cobre está aqui. Vejam que a placa de cobre ela é avermelhadinha e a de zinco ela tem a sua cor prateada. Gente, bora lembrar aqui, ó, o zinco ele está dando elétrons. Se ele está dando elétrons, logo é o polo que sofre oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, a gente lembra do não. Ele sofre oxidação, logo ele é o polo negativo. Então, ele vai ser o ânodo. Já do outro lado, a gente tem o cobre, ele sofre redução. Ele é o polo positivo, que a gente chama de cátodo. Aqui dentro, nós vimos que nós temos uma solução de sulfato de cobre. E o sulfato de cobre, nós temos cobre iônico, ou seja, cobre com cargas. Então, nós temos aqui o cobre
mais 2, tá? Ele tá na sua forma iônica. O zinco, gente, tá dentro de uma solução de sulfato de zinco. Então, nós temos zinco aqui, iônico também, tá? Essa solução tá cheio de zinco iônico. E na barra, nós temos zinco metálico e cobre metálico. Pessoal, presta atenção agora e vejam o que vai acontecer. Nesse momento, gente, eu quero que vocês analisem os elétrons. Nós temos a nossa barra de zinco e ela tá perdendo elétrons. Nesse momento, pessoal, nós temos aqui o zinco, tá? Metálico. E ele vai fazer o quê? Ele vai perder os seus elétrons. Então, a setinha quer dizer que ele tá doando os seus elétrons para alguém, tá bom? Tudo bem, ele tá dando os seus elétrons. O que vai acontecer com o zinco? A gente viu que ele sofre oxidação. Então, quando ele perde os seus elétrons, ele se transforma em zinco iônico, zinco mais 2. Vejam que de 0 para mais 2, houve um aumento do NOx, e evidenciando a oxidação, tá bom? Quando ele faz isso, gente, o que acontece? O zinco que está aqui na barra, pessoal, ele vai deixar de ser zinco metálico e ele vai virar zinco iônico. Então, é como se ele pulasse aqui, ó, para dentro da solução. Imagina que nós temos aqui o zinco metálico e ele se transforma em zinco iônico e pula para dentro da solução. Então, ó, imagina aqui que tem um monte de zinco metálico virando zinco iônico. O que vai acontecer com essa barra, gente? Se eu tô tirando um monte de zinco dela, ela vai corroer. Então, daqui a um tempo, essa barra vai estar toda corroída. Por quê, gente? Porque eu tô perdendo massa de zinco. Ele está se oxidando, então ele se transforma de zinco metálico para zinco iônico. E a quantidade de zinco aqui na solução vai aumentando o zinco iônico, né? Olha aí, ó, tô perdendo um monte de zinco metálico. Ele tá virando zinco iônico. A barra está corroendo e eu tô aumentando a concentração de zinco iônico aqui dentro. Por outro lado, gente, o que vai acontecer? A barra de cobre está recebendo elétrons. Pessoal, quando esses elétrons começam a chegar aqui na barra de cobre, ó, chegou um elétron aqui, chegou outro, chegou outro. Os cobres que estão na forma iônica, que estão na solução, esses aqui, ó, eles irão receber os elétrons e irão se reduzir. Então, nós temos o cobre aqui iônico, ele vai pegar esses elétrons que estão chegando na barra e irão se reduzir. Por isso que desse lado aqui nós temos a redução. Por quê? Porque os íons que estão nessa parte aqui estão recebendo os elétrons. Então, nós temos o cobre iônico aqui recebendo elétrons que estão chegando. E ele vai se reduzir a cobre metálico. Ou seja, gente, esses cobrezinhos iônicos que estão aqui na solução, eles irão ser atraídos para a barra. Quando ele começa a receber esse elétron, ele se transforma em cobre metálico. Então, ele vai começar a se grudar aqui, ó, na barra. Então, esse cobre iônico vira cobre metálico e se gruda na barra. Esse outro cobre iônico, quando chega outro elétron, ele se atrai ao elétron, recebe esse elétron e vira cobre metálico também. Aí, eles começam a se grudar nessa barra, gente. O outro cobre iônico, que é esse aqui, ele também vai ser atraído por outro elétron que vai chegando, ó. Então, esse cobre iônico se atrai para esse elétron que vai chegando. Aí, ele se reduz, olha aqui a reação, ó. Ele se reduz a cobre metálico e ele se gruda aqui nessa barra também. Com o tempo, gente, de tanto cobre iônico virando cobre metálico e se grudando na barra, vai chegar um momento em que essa barra vai estar cheia de cobre aqui, ó, grudado, ó, um monte de cobre grudado aqui. Então, a gente tem uma deposição de cobre na barra. A barra ela vai começar a ficar gorda, toda inchada. Justamente, pessoal, porque nós temos agora um monte de cobre que se reduziu.
cobre que estava na sua forma iônica recebeu os elétrons que chegaram no fio condutor e se reduziram a cobre metálico. Com isso, esses cobres foram se grudando na barra e a barra foi ficando mais inchada, né? Como a gente consegue observar. Então, pessoal, o que a gente observa aqui? Essa aqui é a reação de oxidação. Essa aqui é a reação de redução. E assim a gente entende quais são as reações de oxirredução que estão ocorrendo nessa pilha.